caros alunos e amantes da farmacologia! Bem-vindos a mais uma videoaula de farmacologia clínica. Hoje falaremos sobre o tratamento da úlcera péptica e do refluxo gastroesofágico. São 4 nossos objetivos. O primeiro objetivo é entender a fisiopatologia da úlcera péptica e do refluxo gastroesofágico. Segundo objetivo, discutir o papel de fatores agressores e protetores do estômago. O nosso terceiro objetivo é analisar o papel dos fármacos no tratamento dos distúrbios gástricos. E o quarto e último objetivo é compreender o algoritmo para tratamento das dispepsias orgânicas. Então, como sempre, iniciaremos com o nosso caso clínico. O nosso paciente de hoje é o Tom. Ele é um homem de 24 anos, branco, está consumindo 2 maços de cigarro e 5 xícaras de café por dia. Também se apresenta muito estressado, porque está próximo do prazo de entrega da sua tese de doutorado e também está fazendo uso de aspirina, 2 comprimidos por dia em virtude de uma lesão no joelho. Então, Tom se apresentou à unidade de saúde com dor em queimação, principalmente após a ingestão de alimentos. Essa dor era aliviada com o uso de antiácidos, que era o único medicamento que ele estava utilizando para diminuir essa queimação. Ao exame físico se observou hipersensibilidade epigástrica à palpação e depois de realizado uma endoscopia foi evidenciado uma úlcera na região proximal do duodeno. E, portanto, depois de todos os exames realizados, foi prescrito para o Tom bismuto, claritromicina, amoxicilina e lansoprazol. E aí, quais as perguntas que faremos sobre essa situação, sobre esse caso clínico? Primeira pergunta é: quais os fatores de risco apresentados por Tom para o desenvolvimento de doenças ulcerosas pépticas? Segunda pergunta: qual o papel do H. pylori e do uso de um AINE nessa doença? Lembrando que ele estava fazendo uso de um AINE que era aspirina. Terceira pergunta: qual a taxa de úlcera duodenal na população geral? E a quarta pergunta: por que o tratamento de Tom ele foi feito com bismuto, claritromicina, amoxicilina e lansoprazol? Ao final dessa videoaula, nós responderemos essas 4 perguntas. E a primeira pergunta que faremos é: o que é dispepsia? Então, dispepsia é uma dor ou desconforto que se manifesta nas regiões do estômago, do umbigo e do tórax. É a famosa má digestão. E a grande maioria das dispepsias, elas são classificadas como dispepsia funcional. 70% de todas as dispepsias, elas são funcionais e são causadas por H. pylori, por distúrbios de motilidade, por transtorno de ansiedade. Os outros 30%, elas são classificadas como dispepsia orgânica e podem ser uma úlcera péptica, um refluxo gastroesofágico ou um carcinoma de estômago. Os sintomas da dispepsia vão desde uma pirose, uma sensação de plenitude gástrica, uma má digestão, uma saciedade precoce, um distúrbio abdominal até náuseas. Então, para falarmos das dispepsias, precisamos entender que no estômago existem fatores agressores e fatores protetores da mucosa estomacal. Quais são os fatores agressores? Primeiro, o H. pylori, uma bactéria, veremos por que ela agride o estômago. Também os anti-inflamatórios não esteroidais, ácidos, a própria pepsina e também o ato de fumar. Então aí nós já podemos identificar 2 fatores agressores importantes que o Tom fazia uso: o anti-inflamatório não esteroidal e também o fumo. Do outro lado da balança, teremos os fatores protetores. Então é o muco produzido pelas células do estômago, o bicarbonato, que também é uma molécula produzida pelas células do estômago, o fluxo sanguíneo e algumas prostaglandinas que nós já vimos na aula de anti-inflamatórios. Nessa imagem nós podemos visualizar de forma mais detalhada os fatores protetores do estômago. Nós podemos visualizar aqui o lúmen estomacal e aqui nós temos as células produtoras de substâncias
protetoras ou que vão servir para a digestão no estômago. Entre o lúmen estomacal e a camada de células, nós temos uma camada de muco. Esse muco ele é uma barreira física ao próprio ácido. Então, o ácido produzido pelo estômago, ele deixa de agredir a superfície estomacal porque existe um muco, uma barreira mecânica que impede que esse ácido age diretamente na célula. Além da barreira mecânica, além do muco, também é produzido o bicarbonato, que serve como uma barreira química que vai neutralizar o ácido produzido pelo próprio estômago. Então o estômago produz ácido, mas ele não vai agir no próprio estômago. E não vai agir porque existem fatores protetores. Esse muco e esse bicarbonato, eles são produzidos por estímulos de prostaglandinas. Então outro fator protetor, que são as prostaglandinas, elas agem por estímulos dessas células à produção de muco e também de ácido. Quarto fator protetor é o fluxo sanguíneo. O fluxo sanguíneo vai trazer as prostaglandinas para que elas possam agir na estimulação de muco e também de bicarbonato. Aqui nós podemos visualizar a anatomia do estômago. Então, para facilitar a explicação, vamos começar pelas válvulas, pelos esfíncteres. Então, o estômago ele possui dois esfíncteres. O primeiro esfíncter é chamado de cárdia, está aqui ele, e ele impede que o conteúdo estomacal ele suba para o esôfago. E por que é importante impedir que o conteúdo estomacal suba para o esôfago? Porque o esôfago não tem as mesmas proteções que o estômago tem contra o ácido. Então o conteúdo ácido tem que se manter dentro do estômago e não subir para o esôfago. Por isso que existe esse esfíncter, essa válvula, que é a cárdia, que se fecha quando o alimento passa para dentro do estômago. A outra válvula é o piloro. O esfíncter pilórico, ele impede que o conteúdo passe diretamente para o duodeno. Da mesma forma que o esôfago, o duodeno não tem proteção contra o ácido, a não ser o bicarbonato que é produzido, que vai neutralizar parte desse ácido. Só que o piloro, ele fica fechado até que toda a digestão estomacal aconteça, até que todas as moléculas contidas no estômago estimulem a produção do bicarbonato para neutralização do ácido, o alimento não passa para o duodeno. E o estômago ele é formado por partes. Nós temos aqui o fundo, que é a parte superior do estômago. Nós temos aqui o corpo, que é essa parte média. E a parte mais baixa nós temos o antro. No corpo é secretado muco, pepsinogênio e ácido clorídrico. E no antro é secretado muco, pepsinogênio e um hormônio chamado gastrina. Nós veremos qual é o papel da gastrina. Olhando de forma mais pormenorizada, qual é o papel das células estomacais na fisiologia gástrica. Então nós podemos visualizar aqui uma glândula gástrica e nós já podemos perceber que essa glândula gástrica é formada por diversos tipos diferentes de células. Cada célula tem seu papel. Nós temos, por exemplo, células da mucosa do colo, que são essas azuis. Essas células, elas secretam muco e também secretam bicarbonato. E qual é o papel do muco e do bicarbonato? Já vimos anteriormente. O muco é uma barreira física entre o lúmen e o epitélio. E o bicarbonato serve para tamponar o ácido gástrico para evitar o dano ao epitélio. Podemos visualizar aqui também as células parietais. As células parietais são essas células laranjas e elas produzem ácido gástrico, ou seja, o ácido clorídrico, que tem por função ativar a pepsina e matar bactérias, e também o fator intrínseco, que tem por função combinar-se com a vitamina B12 para permitir a sua absorção. E quem é que estimula as células parietais a produzirem o ácido clorídrico e o fator intrínseco? Acetilcolina, gastrina e também a histamina. São três moléculas estimuladoras do ácido clorídrico e do fator intrínseco. Nós temos aqui também as células semelhantes a enterocromafins, produtoras de histamina, e a histamina tem por função estimular a secreção de ácido gástrico. Nós vimos há pouco tempo. Essa histamina, que é produzida pelas células enterocromafins,
elas estimulam as células parentais a produzirem o ácido clorídrico. E quem é que estimula as células enterocromafins? É a acetilcolina e também a gastrina. Então a acetilcolina e a gastrina, além de estimularem as células parentais, também estimulam as células enterocromafins a produzirem histamina, que diretamente estimula as células parentais. Também temos as células principais. As células principais são essas rosas. Elas têm por função produzir a pepsina. Elas secretam o pepsinogênio, que vai ser convertido em pepsina e que tem por função a digestão de proteínas. E também secretam a lipase gástrica, que tem por função a digestão de gordura. Essas células, as células principais, elas têm como estimulador a acetilcolina e também o próprio ácido. E temos dois tipos de células diferenciadas: as células D, que secretam a somatostatina, que tem por função inibir a secreção do ácido gástrico. E essa célula é estimulada pelo próprio ácido do estômago. E também a célula G, que produz a gastrina, que estimula a secreção do ácido gástrico. Nós vimos aqui que a gastrina estimula as células enterocromafins e também estimula as células parentais. Então nós temos visualizando aqui a célula parental. A célula parental é quem secreta o ácido clorídrico. E por que estamos vendo ela? Porque os fármacos, alguns dos fármacos, vão agir diretamente sobre esse tipo celular. Então a célula parental, ela sofre a ação da histamina produzida pelas células enterocromafins. Então a célula enterocromafim produz histamina que age em receptores do tipo H2. Também recebe estímulo da acetilcolina. A acetilcolina é um neurotransmissor veiculado pelo nervo vago. A acetilcolina age em receptores muscarínicos do tipo M3. E também a gastrina, o hormônio que é veiculado pelos vasos sanguíneos e que age em receptores do tipo CCK2. E o que é que essas moléculas fazem ao chegar na célula parental? Bem, a histamina vai agir em receptores H2 e ao agir em receptor H2 ele estimula a enzima adenilato ciclase. E o que é que a adenilato ciclase faz? Quebra o ATP em AMP cíclico. Então, quanto maior o estímulo de receptores H2, maior a concentração de AMP cíclico no citoplasma celular. A acetilcolina também estimula receptores muscarínicos e essa estimulação produz diacilglicerol e inositol trifosfato. Essas duas moléculas têm por função aumentar a liberação do cálcio endoplasmático e ativar a proteína quinase. Também a gastrina vai estimular o receptor CCK2. Da mesma forma que a acetilcolina, nós teremos aumento de diacilglicerol, de inositol trifosfato, aumentando dessa forma os níveis de cálcio e ativação da proteína quinase A. Observem também que o AMP cíclico, ele também tem por função ativar a proteína quinase A. Então nós temos três vias diferentes que vão ativar a proteína quinase A. E toda proteína quinase, ela vai fosforilar o seu alvo molecular. E nesse caso, a proteína quinase vai fosforilar a ATPase, a bomba de próton, ativando essa bomba de próton. E o que é que a bomba de prótons faz? Ela libera o próton, ela aumenta a secreção do próton, absorvendo por antiporte uma molécula de potássio. O que a célula parental faz é secretar próton depois de estímulos histamínicos, colinérgicos ou da gastrina. Quase que concomitantemente com a liberação do próton, nós temos também a secreção de cloreto. E no lúmen gástrico, o cloreto e o próton reagem formando o ácido clorídrico. Aqui nós podemos visualizar o papel importante da acetilcolina na secreção ácida.